Imagine o oceano como um véu negro que cobre segredos antigos. Lá embaixo, onde a luz do sol nunca penetra, existe uma área que desafia toda tentativa de ser capturada. Nenhuma filmagem dura muito tempo ali. As imagens tremem, se distorcem e então somem, como se o mar recusasse ser visto. Pense na superfície primeiro. O mar se estende infinito, um espelho azul que reflete o céu e engana os olhos. Barcos cortam as ondas com facilidade e mergulhadores descem poucos metros, sentindo o abraço fresco da água. É um mundo familiar, cheio de vida colorida, peixes prateados dançando em cardumes, corais como joias vivas pulsando ao ritmo das correntes. Mas isso é só a casca, a ilusão de controle. À medida que o mergulhador afunda, a luz começa a mudar. Os raios solares se esticam, perdem força, como dedos que tentam alcançar o fundo, mas desistem no meio do caminho. Mais fundo agora. A pressão aumenta, um peso invisível que comprime o peito. A visibilidade cai. O azul vira verde escuro, depois um cinza opaco. As criaturas mudam. Não mais os peixes vivazes da superfície, mas formas alongadas que deslizam como sombras. Um tubarão passa, lento e silencioso, seus olhos vazios, refletindo o pouco de luz que resta. O silêncio é o primeiro aviso. Sem o barulho das ondas acima, só o som abafado da própria respiração ecoando no regulador. É aqui que o oceano começa a sussurrar. Pequenos ruídos, como estalos distantes, ou um zumbido baixo que não se explica. Coisas que os sensores captam, mas as mentes humanas ignoram. Desça mais. A zona crepuscular, onde o dia nunca chega de verdade. A luz é um fantasma, filtrada por camadas de água que engolem tudo. Plantas? Não mais. Em vez disso, plâncton bioluminescente pisca como estrelas errantes, criando um brilho fraco e enganador. Mas olhe com cuidado. Por trás dessa beleza etérea, há o vazio. Um nada que pressiona, que esmaga. Submarinos desbravam essas profundezas, suas luzes artificiais cortando a escuridão como lâminas. Eles filmam tudo, abismos rochosos cobertos de sedimentos finos, vulcões submarinos fumegando com calor primordial. Fascinante, hipnótico, mas inquietante. Porque às vezes as câmeras captam algo que não deveria estar ali, uma forma que se move no canto do quadro, rápida demais para ser identificada, um borrão que some quando o foco ajusta. E se eu disser que há um lugar específico, uma região no coração do Atlântico, longe das rotas conhecidas, onde essas anomalias se multiplicam? Chamam-na de Zona das Sombras, embora nenhum mapa oficial a marque assim. Exploradores a encontraram por acidente durante missões de pesquisa. Navios de sonar detectam irregularidades no fundo. Vales que não batem com as cartas náuticas, ecos que voltam distorcidos. Mergulhadores profissionais, aqueles que conhecem o mar como a palma da mão, relatam uma sensação de ser observado, não por peixes ou correntes, algo mais, algo que espera. A descida continua. Agora entramos na zona mesopelágica, o crepúsculo eterno. Aqui, a pressão é um monstro, dobrando o aço como se fosse papel. A temperatura cai para o frio que entorpece os ossos. As criaturas evoluem para o estranho. Peixes com lanternas vivas presas à cabeça, iluminando presas em um jogo de caça e fuga. Um polvo gigante se funde à rocha, seus tentáculos se estendendo como raízes vivas. Beleza e ameaça entrelaçadas. A luz que eles emitem é traiçoeira, atrai, mas também cega. E o silêncio, absoluto. Nenhum som viaja sem esforço. É como se o oceano engolisse o ruído, deixando só o pulsar do coração acelerado. Mas há intrusos humanos aqui embaixo. Sons de propulsores, ecos de sonares varrendo o vazio. Poluição que desce devagar, plásticos flutuando como fantasmas. Desaparecimentos ocorrem, submersíveis perdidos sem sinal de alerta.
Equipes de resgate encontram destroços, mas nunca explicações. Um documentário recente tentou filmar essa transição, da luz para a sombra. As imagens começaram claras, vibrantes, depois granulosas, e então interferência. Linhas pretas cruzando a tela, como garras arranhando o vidro. O operador jurou que viu olhos no escuro, piscando de volta, mas a fita parou, apagou-se. Sinta a tensão crescer. Quanto mais fundo, mais o mar se revela hostil. Não é raiva aberta, mas uma indiferença mortal. Rochas que se movem sozinhas, correntes que puxam para o abismo sem aviso. E nessa zona, a filmagem falha de forma peculiar. Baterias drenam em minutos. Lentes embaçam com umidade que não existe. Como se o oceano rejeitasse o olhar humano, preferindo seus segredos intactos. Um capitão experiente, daqueles que navegaram tempestades, uma vez confidenciou: "Lá embaixo não somos bem-vindos. Algo nos estuda como ratos em um labirinto. A beleza persiste, é claro. Um recife de águas profundas, coberto de esponjas que se agitam como flores noturnas. Vida teimosa, adaptada ao impossível. Mas o contraste corta fundo, essa delicadeza rodeada de escuridão infinita, de um vazio que poderia engolir mundos. E o mistério da Zona das Sombras paira, uma presença invisível que observa as luzes artificiais. Algo se move nas bordas da visão. Não uma criatura comum, maior, mais antigo, sugerindo que o oceano guarda mais do que imaginamos. Abominações que a evolução esqueceu, ou talvez nunca quis revelar. Enquanto descemos, a curiosidade nos arrasta. Mas o medo sussurra de volta. O que acontece quando as câmeras finalmente capturam o que não deveriam? Quando a filmagem não dura mais tempo suficiente para contar a verdade? O mar sorri em silêncio, convidando-nos a descobrir. Ou a nos perdermos. Agora, mergulhe mais fundo. A zona mesopelágica dá lugar à batipelágica, onde a escuridão não é mais um véu, mas um manto sufocante. Aqui, a luz some por completo, engolida por quilômetros de água que pesam como o julgamento de um Deus esquecido. Imagine o submarino descendo, seu casco rangendo sob a pressão colossal. Um gemido metálico que ecoa no vazio como um lamento solitário. As luzes dos faróis cortam o negrume, revelando um mundo de silhuetas fantasmagóricas. Rochas irregulares se erguem como dentes de um leviatã adormecido, cobertas por uma fina camada de sedimento que dança levemente, como poeira em um túmulo antigo. Sinta o frio. Não o frio comum, que morde a pele, mas um que penetra os ossos, entorpecendo os pensamentos. A temperatura ronda os 2 graus. Um abraço gélido que faz o ar dentro do submarino condensar em gotas que escorrem pelas paredes. As criaturas que habitam esse abismo são ecos de pesadelos. Peixes abissais, com bocas que se abrem como armadilhas vivas, dentes afiados projetando-se para fora, prontos para rasgar qualquer coisa que brilhe. Um deles passa perto, sua silhueta alongada se contorcendo no feixe de luz, olhos enormes e sem pupilas, adaptados a uma noite eterna. Beleza? Há uma, sim, na forma como suas escamas captam o brilho artificial, piscando como brasas moribundas. Mas é uma beleza que esconde fome. Uma fome que não discrimina entre presas ou intrusos. O silêncio reina absoluto. Nenhum eco de ondas, nenhum canto de baleia distante. Só o zumbido baixo dos motores do submarino, um intruso mecânico que perturba o equilíbrio. E então os sons começam. Estalos secos, como ossos se partindo no escuro. Um rugido grave, reverberando através da água como o ronco de algo despertando. Os sensores registram, mas as mentes humanas hesitam. É o oceano conversando consigo mesmo? Ou respondendo à presença indesejada? Na Zona das Sombras, esses ruídos se intensificam.
Exploradores relatam gravações que captam sussurros impossíveis, vozes que não pertencem a nenhum animal conhecido. Uma equipe de documentaristas, há poucos anos, desceu com câmeras de alta resolução, ansiosa por imagens inéditas. As fitas voltaram fragmentadas. Sons de respiração pesada, entrecortada, como se algo se aproximasse da lente. E então, estática. Nada mais. Desça ainda. A pressão agora é um inimigo vivo, capaz de esmagar o aço como uma casca de ovo. Cada metro a mais é uma vitória frágil, um desafio ao impossível. O submarino ilumina vales profundos, fendas que se abrem como feridas na crosta terrestre. Dentro delas, jatos de água quente sobem de fontes hidrotermais, criando oásis de vida em meio ao deserto gelado. Vermes tubulares se erguem como árvores retorcidas, filtrando nutrientes de um caldo tóxico. Caranguejos blindados rastejam sobre rochas fumegantes, suas conchas endurecidas pelo inferno submarino. Fascinante esse contraste, o calor primordial borbulhando contra o frio eterno, vida florescendo onde a morte deveria reinar. Mas observe de perto, nas bordas desses oásis, as sombras se movem. Não correntes, não ilusões de luz. Algo maior circundando os faróis como um predador paciente. Os humanos insistem em vir. Propulsores roncam, sonares varrem o abismo em pulsos regulares, mapeando o desconhecido. Lixo desce das alturas, garrafas plásticas flutuando devagar, presas por correntes invisíveis, acumulando-se em pilhas sombrias no fundo. Desaparecimentos se multiplicam aqui. Um submersível de pesquisa, equipado com as melhores tecnologias, sumiu sem deixar rastro. A última transmissão mostrou a tela tremendo, luzes piscando erraticamente. O operador, um homem experiente com cicatrizes de mergulhos passados, murmurou algo sobre olhos no escuro antes da conexão cair. Quando os destroços foram encontrados, meses depois, as câmeras estavam intactas, mas vazias. Filmagens apagadas, como se uma mão invisível as tivesse riscado. Na zona das sombras, isso não é acidente, é padrão. Baterias se esgotam em instantes, lentes se cobrem de uma gosma pegajosa que nenhum produto remove. Como se o mar dissesse, não olhe, não veja. Sinta a presença crescer. Algo observa das profundezas, não uma criatura de documentários com nome e classificação. Algo sem forma definida, que se funde às sombras como fumaça na água. Relatos sussurrados entre mergulhadores falam de toques suaves contra o casco, como dedos testando a resistência. Um biólogo marinho, após uma expedição abortada, descreveu uma visão periférica. Tentáculos, membranas, desaparecendo quando a luz se voltava. Beleza e ameaça dançam juntas aqui. A bioluminescência das criaturas ilumina o caminho, mas atrai o que não deve ser atraído. O vazio ao redor parece vivo, pulsando com uma inteligência antiga, indiferente aos mortais que ousam invadir. A descida prossegue, implacável. Cada camada revela mais do enigma da zona das sombras. Anomalias no sonar. Ecos que voltam maiores do que o enviado, como se o fundo respondesse com sua própria voz. Filmagens que sobrevivem mostram borrões nos cantos, formas que se esticam e contraem, sugerindo algo colossal se movendo devagar. Os exploradores voltam mudados, olhos assombrados, contando histórias em voz baixa. O oceano não é vazio. Ele guarda, ele espera. E quanto mais fundo vamos, mais nos aproximamos do coração desse mistério, onde a filmagem não dura porque o que está lá embaixo não quer ser eternizado. Não ainda. O mar sussurra promessas de revelação, mas o preço é o esquecimento. Ou pior, a escuridão aqui não é mera ausência de luz, mas uma entidade viva que se adensa ao redor do submarino, como um manto tecelado de segredos milenares. Desça agora para a zona abissopelágica, onde os quilômetros de água acima pesam como o fardo de eras geológicas.
comprimindo tudo em um silêncio que sufoca até os pensamentos. O casco do veículo range mais alto, um protesto metálico contra a força invisível que ameaça rachá-lo a qualquer instante. As luzes dos faróis lutam para penetrar o negrume, projetando cones frágeis que revelam apenas fragmentos de um mundo irreconhecível. Rochas vulcânicas se erguem em torres irregulares, como ossos expostos de uma carcaça colossal afundada há eons. Sedimentos finos pairam no ar denso, dançando em redemoinhos lentos, como cinzas de um fogo extinto. Sinto o isolamento crescer. A temperatura mergulha para um frio que não perdoa, congelando o ar dentro da cabine em cristais que se formam nas janelas, obscurecendo a visão. Nenhum vestígio de sol, nenhum eco de vida superficial. Aqui, o tempo se dissolve, dias e noites se fundem em um eterno agora sombrio. As criaturas que emergem das sombras são visões de um pesadelo primordial. Um peixe abissal desliza para o feixe de luz, seu corpo translúcido revelando órgãos pulsantes como veias expostas, boca desproporcional aberta em um grito mudo. Seus olhos, grandes como pratos, captam qualquer brilho com uma fome desesperada. Beleza há nessa adaptação cruel. A forma como sua pele se ilumina brevemente, um flash bioluminescente que atrai presas no vazio. Mas é uma armadilha, uma ilusão que esconde dentes serrilhados, prontos para dilacerar. O silêncio é rompido por sussurros sutis, cliques agudos, como unhas arranhando o exterior do submarino. Um gemido baixo, reverberando através da água, como o lamento de algo preso entre a vida e o esquecimento. Os instrumentos registram esses sons, traçando padrões que desafiam a lógica, ecos que se multiplicam, como se o abismo respondesse com vozes próprias. Na zona das sombras, esses ruídos se tornam um coro inquietante. Exploradores que ousam descer relatam gravações que captam respirações ritmadas, próximas demais para serem coincidência. Uma expedição recente, equipada com microfones sensíveis, ouviu o que soava como um pulsar distante, um coração colossal batendo no fundo do mar. As fitas pararam de funcionar logo após. Imagens tremiam, pixels se dissolvendo em estática, como se o oceano as devorasse de dentro para fora. Mais fundo ainda. A pressão agora é um titã, capaz de dobrar vigas de titânio como gravetos secos. Cada descida é uma aposta contra o inevitável. O submarino tremendo enquanto fendas se abrem no leito oceânico. Vales que engolem a luz e o som. Dentro dessas trincheiras, fontes hidrotermais borbulham com fúria contida, jatos de água escaldante misturando-se ao gelo eterno, criando névoas quentes que distorcem a visão. Vida prospera nesses bolsões improváveis. Moluscos gigantes se agarram às rochas, suas conchas iridescentes brilhando como joias forjadas no inferno. Bactérias formam tapetes viscosos ao redor das chaminés, alimentando-se de enxofre e veneno, um ciclo de existência teimosa contra o vazio. Contraste cruel. Essa vitalidade frágil rodeada por um negrume que poderia apagá-la num instante. Um lembrete de quão tênue é a linha entre criação e aniquilação. Os humanos persistem, teimosos em sua curiosidade. Motores roncam baixinho, perturbando o equilíbrio ancestral. Sondas descem, lâmpadas piscando em ritmos programados, mapeando contornos que nenhum mapa humano sonha. Resíduos da superfície afundam aqui, redes fantasmas enredadas em rochas, plásticos eternos se acumulando em vales ocultos, como oferendas rejeitadas a um deus indiferente. Desaparecimentos ecoam como lendas sussurradas. Um grupo de pesquisadores, em um batiscafo de ponta, transmitiu imagens ao vivo pela primeira vez na zona das sombras. A tela mostrou o leito irregular, sedimentos se agitando. Então, uma sombra passou.
Não rápida, lenta, deliberada, circundando o veículo como um véu se fechando. O operador congelou, a respiração acelerada ecoando no áudio. "Há algo aqui", ele disse, mas a transmissão cortou. Horas depois, o batiscafo emergiu vazio, flutuando à deriva. As câmeras, intactas, mas com fitas em branco. Nenhum registro. Como se o mar tivesse apagado sua própria imagem. A presença se intensifica. Não é uma silhueta clara, mas uma sugestão nas bordas do quadro. Algo que distorce a água ao redor, criando ondulações impossíveis na estagnação. Mergulhadores experientes, aqueles com horas de fundo no currículo, descrevem toques fantasmagóricos contra os trajes, como dedos curiosos testando a intrusão. Um videógrafo, sobrevivente de uma descida abortada, jurou ter visto membranas translúcidas se estendendo da escuridão, pulsando com uma luz interna fraca, como veias de um organismo vivo. Desapareceu quando a câmera girou. Beleza e terror entrelaçados. O brilho etéreo que hipnotiza, mas convida o perigo mais próximo. O vazio não é vazio. Ele observa. Ele se move. Na zona das sombras, as anomalias no sonar se multiplicam. Retornos que sugerem massas imensas. Formas que não correspondem a nenhuma fauna conhecida. Algo antigo, talvez remanescente de oceanos pré-históricos, acordando com o barulho dos intrusos. Sinta o puxão. A descida arrasta, camada por camada, revelando o coração pulsante do enigma. Filmagens que sobrevivem mostram apenas borrões, extensões que se contraem no escuro, insinuando uma escala que desafia a imaginação. Os que retornam carregam o peso nos olhos, histórias contadas em tons baixos, como confissões. O oceano não perdoa olhares indiscretos. Ele guarda verdades que corroem a sanidade, mistérios que a filmagem não dura porque o revelado seria demais. Algo espera, paciente nas profundezas, e quanto mais nos aproximamos, mais o mar sussurra. Volte. Ou fique para sempre. A escuridão da zona abissopelágica se fecha como uma mão gigante, apertando o submarino em um abraço que não solta. Desça mais. Para onde os abismos se entrelaçam em labirintos de pedra e vazio, quilômetros abaixo da superfície que um dia chamou de lar. O peso da água é agora uma presença palpável, um esmagamento lento que faz o metal gemer como um ser vivo em agonia. As luzes dos faróis piscam fracamente, lutando contra o negrume que devora tudo, revelando apenas vislumbres de um chão irregular, coberto por camadas de lodo antigo, como a pele de um gigante adormecido há milênios. Sedimentos se agitam devagar, formando nuvens que obscurecem o caminho como névoas em um cemitério submerso. Sinta o frio se aprofundar, um gelo que não queima, mas anestesia, transformando o sangue em algo mais lento, mais pesado. Dentro da cabine, o ar fica úmido. Gotas se condensando nas paredes como lágrimas de um prisioneiro. Nenhum raio de luz natural chega aqui. É um reino de sombras eternas, onde o tempo perde o sentido e os dias se dissolvem em um breu infinito. As criaturas que habitam esses vazios são sussurros de evolução distorcida. Um cefalópode gigante emerge do escuro, seu corpo se contorcendo em espirais suaves, tentáculos se estendendo como raízes em busca de presas invisíveis. Sua pele muda de tom, camuflando-se contra as rochas, um truque de sobrevivência que hipnotiza. Beleza sutil nessa dança. O modo como ele pulsa, com uma luz interna fraca. Veias bioluminescentes traçando padrões que parecem mapas de mundos perdidos. Mas olhe além. Essa graça esconde ventosas que sugam, bocas que se abrem em silêncio voraz, prontas para arrastar o intruso para o esquecimento. O silêncio é um véu espesso, quebrado apenas pelo zumbido distante dos sistemas do submarino, um eco mecânico que soa deslocado como um grito em uma catedral vazia. Então, os sons surgem,
baixos ao início, como o arranhar de garras em uma porta trancada. Estalos secos ecoam, multiplicando-se nas paredes do abismo, sugerindo movimentos em massa, algo se deslocando nas fendas ocultas. Na zona das sombras, esses ruídos ganham forma. Exploradores captam gravações que tremem com vibrações profundas, um ronco que reverbera através da fuselagem, como o batimento de um coração colossal despertando. Uma equipe de filmagem, descendendo com equipamentos de ponta, registrou o que soava como sussurros sobrepostos, camadas de vozes abafadas, que não pertencem a peixes ou correntes. As imagens começaram nítidas, capturando o brilho das criaturas. Depois, distorceram. Linhas pretas cruzaram as lentes, como veias se espalhando. E o som? Uma respiração pesada, próxima, antes do corte abrupto. As fitas voltaram corrompidas, pixels se dissolvendo em ruído, como se o mar as tivesse mastigado e cuspido de volta. Desça ainda mais fundo. A pressão atinge níveis que desafiam a engenharia humana, um aperto que faz os parafusos rangerem, ameaçando romper as costuras. O submarino ilumina trincheiras que se estendem como cicatrizes na terra, vales profundos onde a crosta se parte em aberturas negras. Ali, em bolsões isolados, fontes hidrotermais exalam vapor escaldante, criando bolhas que sobem preguiçosamente, contrastando com o gelo ao redor. Vida irrompe nesses infernos. Anêmonas tubulares se erguem como chamas congeladas, filtrando toxinas em um banquete eterno. Peixes remadores nadam com nadadeiras que batem como remos em um barco fantasma, suas formas achatadas se fundindo ao substrato. Fascinante, esse equilíbrio precário. O calor vital borbulhando contra o frio mortal, uma sinfonia de sobrevivência em meio ao caos. Mas nas bordas dessas ilhas de luz, as sombras se agitam. Não ventos ou ilusões, movimentos deliberados, circundando os faróis como olhos curiosos em uma noite sem estrelas. Os humanos, frágeis em sua ousadia, enviam suas máquinas para sondar esses segredos. Propulsores impulsionam o veículo através da escuridão, sonares emitindo pulsos que ricocheteiam de volta alterados, mapas que se desenham tortos, como se o fundo se movesse para enganar. Detritos da superfície afundam aqui, garrafas e redes se entrelaçando em pilhas sombrias, testemunhas mudas de uma intrusão que o mar absorve sem piedade. Desaparecimentos se tornam rotina. Um submersível de exploração, carregado de câmeras 4K, mergulhou na zona das sombras com a promessa de imagens revolucionárias. A transmissão ao vivo mostrou o leito se abrindo, sedimentos se erguendo em nuvens. Então, uma forma passou no quadro, lenta, imensa, distorcendo a água como um véu se rasgando. O piloto, um veterano com décadas de mergulhos, pausou a respiração audível no microfone. A tela tremeu, luzes falharam. Quando o sinal se perdeu, buscas encontraram apenas fragmentos flutuando, câmeras recuperadas, mas vazias, como páginas arrancadas de um diário proibido. Baterias drenadas em segundos, lentes marcadas por arranhões que nenhum resíduo explica. Sinta a presença se aproximar, uma essência que não se vê, mas se sente nas vibrações sutis do casco. Algo circula nas profundezas, não uma silhueta nítida, mas uma sugestão de massa, estendendo-se além do alcance das luzes. Relatos de sobreviventes falam de toques leves contra o exterior, como dedos testando a casca, curiosos e pacientes. Um oceanógrafo, após uma descida que quase o custou a vida, descreveu vislumbres periféricos. Extensões membranosas pulsando no escuro, captando o brilho artificial como iscas em uma teia. Desapareciam ao virar a câmera, deixando apenas o eco de um movimento maior. Beleza e pavor se fundem. O fulgor das criaturas que ilumina o caminho, mas desperta o que dorme nas fendas.
O vazio pulsa agora, vivo com uma consciência antiga, indiferente aos ecos humanos que perturbam seu repouso. A descida arrasta, camada por camada, o enigma da zona das sombras se revelando em fragmentos. Anomalias no sonar se intensificam, retornos que sugerem contornos impossíveis, formas que se contraem e expandem como um organismo respirando. As poucas filmagens que sobrevivem mostram borrões nos limites, extensões que se esticam para o quadro, insinuando uma escala que engole navios inteiros. Os exploradores emergem com o olhar vidrado, carregando pesos invisíveis, histórias murmuradas em noites insones. O oceano não tolera testemunhas. Ele guarda abominações que o tempo esqueceu, mistérios que as câmeras rejeitam porque o vislumbre seria o fim. Algo aguarda, imóvel nas trevas, e à medida que nos aproximamos, o mar responde com um silêncio que promete revelação ou devoração. Desça. O coração do abismo chama, mas o preço é o véu da sanidade rasgado. A escuridão da zona abissopelágica se transforma em algo mais denso, um breu que não apenas cega, mas engole a alma. Desça agora para a zona Hadal, o ventre final do oceano, onde as trincheiras se abrem como bocas famintas, quilômetros abaixo de qualquer esperança de luz ou resgate. O submarino desce com um tremor constante, o casco se curvando sob uma pressão que esmaga diamantes, um aperto invisível que faz o metal sussurrar rachaduras iminentes. As luzes dos faróis se debatem em vão, cortando o negrume em fatias finas que revelam paredes de rocha nua, escarpas que se erguem como as costelas de um esqueleto titânico, polidas por correntes eternas e cobertas por uma crosta de lodo primordial, como feridas cicatrizadas a eras. Sinta o abismo se fechar. O frio aqui é um veneno lento, infiltrando-se através das juntas, congelando o suor na pele dos operadores antes mesmo de formar gotas. Dentro da cabine, o ar se torna espesso, carregado de umidade que embaça os visores, transformando o mundo exterior em um espelho distorcido de sombras. Nenhum vestígio de vida superficial penetra. É um reino isolado, onde o oceano se revela em sua forma mais crua, um vazio que pressiona não só o corpo, mas a mente, sussurrando dúvidas em cada respiração ofegante. As criaturas que rastejam nessas profundezas são relíquias de um pesadelo esquecido. Um isópode colossal, do tamanho de um homem, arrasta-se pelo leito, seu corpo segmentado, blindado como uma armadura forjada no inferno, antenas tateando o escuro em busca de carniça. Beleza há nessa resiliência, o modo como suas placas iridescentes captam o brilho fugaz, piscando como escamas de um dragão submerso. Mas é uma ilusão frágil. Essa forma esconde mandíbulas que trituram ossos, uma fome que sobrevive onde tudo mais perece. O silêncio é um túmulo vivo, interrompido só pelo rangido do submarino, um som que ecoa como um coração acelerado no peito de um moribundo. Então, os ruídos emergem das fendas, cliques ritmados, como dentes se chocando no frio. Um rugido abafado sobe das rochas, reverberando através da água como o eco de um trovão preso no subsolo. Os sensores captam esses pulsos, traçando ondas que não obedecem a leis conhecidas, vibrações que se espalham em padrões circulares, como se o abismo respirasse de volta. Na zona das sombras, esses sons se entrelaçam em uma sinfonia perturbadora. Uma expedição de documentaristas, mergulhando com microfones de profundidade extrema, registrou o que parecia um coro distante, camadas de gemidos sobrepostos que sugeriam movimento em massa, algo se erguendo das trincheiras. As gravações começaram puras, capturando o zumbido das criaturas. Depois interferiram. Estática crepitante invadiu, como unhas arranhando o interior das caixas acústicas. E no áudio final, uma pausa.
Um silêncio que durou segundos demais, antes do corte. As fitas emergiram danificadas, áudio distorcido em loops intermináveis, como se o mar tivesse gravado sua própria resposta. Mais fundo. A pressão transcende o imaginável. Um monstro que dobra o titânio em curvas impossíveis, fazendo o submarino gemer como uma presa encurralada. O veículo ilumina o coração de uma trincheira, um cânion que se estende por dezenas de quilômetros, paredes se fechando em um labirinto de escuridão absoluta. Ali, em bolsões escondidos, fontes hidrotermais rugem com fúria primordial, expelindo plumas de água superaquecida que se misturam ao gelo, criando véus de vapor que dançam como fantasmas em uma dança mortal. Vida brota nesses caldeirões, vermes poliquetos se estendem como serpentes brancas, sugando enxofre de um caldo venenoso, suas formas tubulares pulsando em um ritmo hipnótico. Ambulacrários rastejam pelas encostas, seus corpos espinhosos se fundindo às rochas quentes. Um ecossistema teimoso que desafia o vazio. Contraste afiado. Esse pulsar de calor e cor contra o negrume gelado que cerca tudo, uma faísca de existência em um oceano de nada, onde a beleza atrai o olhar apenas para cegá-lo com o que espreita além. Os humanos, em sua fragilidade audaciosa, forçam a entrada. Propulsores impulsionam o submarino através das correntes traiçoeiras, sonares enviando feixes que voltam mutilados, ecos alongados que sugerem profundidade sem fim. Resíduos afundam das camadas superiores, tubos de plástico e metais enferrujados se acumulando nas fendas como ossos de uma era descartável, presas por sedimentos que os enterram devagar. Desaparecimentos marcam essa zona como um cemitério. Um batiscafo avançado, projetado para resistir ao radal, desceu na zona das sombras com a ambição de filmar o inabitável. A transmissão mostrou paredes se fechando, plumas hidrotermais borbulhando. Então, uma anomalia. Uma sombra se moveu no quadro, não como uma criatura comum, mas como uma massa fluida, estendendo filamentos que roçaram a lente. O piloto, voz tensa no rádio, relatou um tremor no casco, como toques múltiplos testando a fraqueza. A imagem tremeu. Luzes se apagaram em sequência. Quando o sinal sumiu, equipes de resgate vasculharam por dias, encontrando apenas o esqueleto do veículo, flutuando vazio nas correntes. Câmeras recuperadas, intactas na aparência, mas com mídias em ruínas. Filmagens corroídas por uma umidade interna que nenhum engenheiro explica, como se o oceano tivesse infiltrado e apagado as memórias. A presença se torna palpável, uma essência que não se define, mas permeia o espaço ao redor. Algo circula nas trincheiras, distorcendo a água em ondas sutis, criando redemoinhos que puxam o submarino para o lado. Relatos de veteranos falam de vibrações no casco, como batidas ritmadas de algo vivo testando a barreira. Um mergulhador profundo, marcado por expedições passadas, descreveu em sussurros uma visão fugaz. Membranas vastas se desdobrando no escuro, pulsando com um brilho interno que ecoava os faróis, como um espelho vivo respondendo ao intruso. Sumiu ao ajustar o foco, deixando apenas o rastro de um deslocamento maior. Uma escala que engole submarinos como migalhas. Beleza e horror se entrelaçam. O fulgor das fontes que ilumina o caos, mas desperta o que repousa nas profundezas. Um vazio que agora respira, consciente e paciente. Na zona das sombras, as leituras do sonar se multiplicam em loucura, retornos que delineiam formas colossais, contornos que se movem devagar, sugerindo um organismo ancestral, remanescente de oceanos engolidos pelo tempo. Sinta o chamado intensificar. A descida penetra o cerne do enigma, camada por camada de breu, revelando fragmentos de um terror sem nome.
As raras filmagens que persistem mostram apenas sugestões, extensões que se aproximam da borda do quadro, insinuando uma presença que observa de volta. Olhos invisíveis no negrume. Os que sobem carregam o fardo nos ombros, olhares que não piscam, contos murmurados em vigílias noturnas. O oceano rejeita o registro porque o revelado corroeria o véu da ilusão humana. Algo vigia das trincheiras, imóvel e eterno. E à medida que nos aproximamos, o mar responde com um silêncio que devora perguntas. Desça. O abismo promete respostas, mas cobra o preço da luz interior. Uma escuridão que se instala para sempre. A escuridão da zona radal não é um fim, mas um portal para o desconhecido. Um sussurro que convida o submarino a se render ao coração pulsante do oceano. Desça agora, além das trincheiras conhecidas, para onde o leito se dissolve em abismos sem nome, quilômetros abaixo de qualquer âncora à realidade. O veículo desce com um tremor ritmado, o casco se contorcendo sob uma pressão que esmaga mundos inteiros, um aperto que faz o metal cantar uma canção de despedida, rangidos que ecoam como ossos se partindo no vazio. As luzes dos faróis vacilam, feixes débeis que mal roçam as paredes escarpadas, revelando fissuras que se abrem como veias expostas em uma carne antiga, cobertas por uma pasta de lodo eterno, como a essência coagulada de oceanos perdidos. Sinta o vazio se infiltrar. O frio transcende o físico, um gelo que rasteja pela mente, congelando memórias e esperanças em cristais invisíveis. Dentro da cabine, o ar pesa, úmido e carregado, como o hálito de uma tumba recém-aberta, embaçando os vidros com véus que distorcem o que resta a ser visto. Nenhum eco de superfície chega. É um isolamento absoluto, onde o oceano se fecha como um punho, pressionando não só o corpo, mas a essência do intruso, um lembrete de quão pequeno é o homem diante do infinito. As formas que emergem desse breu são ecos de criações esquecidas. Um anfípode gigante, alongado como uma sombra viva, flutua no feixe de luz, seu corpo translúcido, pulsando com um brilho interno fraco, antenas se estendendo como dedos curiosos no escuro. Beleza sutil nessa fragilidade. O modo como ele se move em espirais suaves, captando o fulgor artificial como uma estrela solitária em um céu invertido. Mas observe o contraste. Essa dança esconde garras que se fecham em silêncio, uma sobrevivência forjada em fome eterna, pronta para reivindicar qualquer coisa que desça. O silêncio é um manto opressivo, quebrado apenas pelo pulsar dos instrumentos, um zumbido mecânico que soa como uma intrusão profana em um ritual ancestral. Então, os sons se erguem das profundezas, baixos gemidos, como o vento em cavernas submersas. Cliques que se multiplicam, ecoando pelas paredes como um código indecifrável. Os sensores tremem, registrando vibrações que se espalham em ondas concêntricas, como se o abismo respondesse à presença com sua própria respiração. Na zona das sombras, esses ruídos se fundem em algo maior. Uma expedição recente, com equipamentos calibrados para o extremo, captou fragmentos de um pulsar ritmado, um batimento que reverberava através da fuselagem, sugerindo algo vivo e vasto se agitando abaixo. As gravações começaram claras, ecoando o vazio. Depois distorceram. Estática invadiu como um véu rasgado, sons de arranhões próximos demais, como unhas testando o vidro. E no fim, um silêncio que engoliu tudo, fitas emergindo marcadas por ruído branco, como se o mar tivesse reescrito o áudio com seu próprio segredo. Desça mais. A pressão é agora um deus indiferente, dobrando o submarino em curvas que desafiam a física, um esmagamento que faz os alarmes piscarem em vermelho fraco. O veículo mergulha em um cânion sem fundo, paredes se fechando em um labirinto de trevas, onde o leito se perde em horizontes negros. Em nichos ocultos, fontes hidrotermais sussurram seu veneno,
plumas de calor se elevando devagar, misturando vapor escaldante ao gelo eterno, criando miragens que dançam como espíritos em agonia. Vida persiste nesses bolsões amaldiçoados. Holotúrias se contorcem como serpentes cegas, sugando nutrientes de um solo tóxico, seus corpos viscosos pulsando em um ritmo lento e hipnótico. Pepinos do mar rastejam pelas encostas quentes, formas achatadas se fundindo às rochas, um testemunho teimoso de existência onde o nada deveria reinar. Contraste cortante. Esse calor primordial borbulhando contra o breu gelado, uma faísca de cor em um mar de ausência, onde a beleza ilude o olhar apenas para revelar o abismo que espera além. Os humanos, em sua teimosia cega, enviam ecos de si mesmos para esse inferno. Motores roncam baixinho, perturbando o equilíbrio milenar com pulsos de sonar que ricocheteiam de volta mudados. Mapas que se torcem como mentiras sussurradas. Detritos da superfície descem como oferendas indesejadas, plásticos eternos e metais retorcidos se acumulando nas fendas, presas por lodo que os engole devagar, marcas de uma era que o oceano absorve sem remorso. Desaparecimentos tecem a tapeçaria dessa zona. Um submarino de pesquisa, equipado com lentes que prometiam capturar o impossível, adentrou a zona das sombras em busca de respostas. A transmissão ao vivo revelou o cânion se abrindo, plumas dançando no escuro. Então, uma perturbação. Uma forma se materializou no quadro, não nítida, mas fluida, estendendo apêndices que roçaram o feixe de luz, distorcendo a água em redemoinhos impossíveis. O operador, voz rouca no comunicador, notou um tremor no casco, como toques múltiplos, curiosos e insistentes. A imagem congelou. Luzes falharam em cascata. Quando o silêncio se instalou, buscas encontraram destroços espalhados, câmeras flutuando vazias, mídias corroídas por uma gosma interna que nenhum laboratório decifra, como se o mar tivesse bebido as imagens e as cuspido de volta em nada. A presença se condensa, uma força que não se vê, mas se sente nas correntes sutis que puxam o submarino para o centro. Algo ronda as trincheiras, distorcendo o espaço ao redor, criando bolhas de vazio que engolem o som. Relatos dos poucos que voltam falam de vibrações no exterior, como batidas de um pulso antigo testando a barreira frágil. Um explorador, marcado por descidas que roubaram sua cor, descreveu em tons baixos uma visão no limite da percepção. Extensões vastas se desdobrando, membranas que pulsavam com um brilho ecoando os faróis, como um organismo respondendo ao chamado indesejado. Sumiram ao girar a lente, deixando apenas o rastro de um deslocamento colossal, uma escala que faz navios parecerem folhas ao vento. Beleza e pavor se unem. O brilho das fontes que guia o caminho, mas desperta o que dorme nas rachaduras, um vazio que agora se move, consciente e faminto. Na zona das sombras, os sonares enlouquecem com retornos impossíveis, contornos que se expandem e contraem, delineando algo remanescente de eras engolidas, um guardião que o tempo preservou no esquecimento. Sinta o clímax da descida, o enigma da zona das sombras se desdobrando em camadas de terror velado. As filmagens que ousam sobreviver capturam apenas ecos, formas que se aproximam da borda do quadro, insinuando olhares que devolvem o escrutínio humano. Os que emergem carregam o peso invisível, olhares que se perdem no horizonte, histórias tecidas em sussurros que o sono não apaga. O oceano não permite testemunhas completas, ele guarda abominações que a luz humana não merece ver, mistérios que as câmeras rejeitam para preservar o véu da ignorância. Algo vigia das profundezas eternas, paciente e inescapável, e à medida que nos aproximamos do cerne, o mar responde com um silêncio que devora almas. Desça uma última vez, mas saiba,
O que espera no fundo não revela, ele consome, deixando apenas a dúvida como herança. Uma escuridão que o oceano planta no coração para sempre.